A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui para a nossa segunda parte da nossa aula de bibliologia, que é a doutrina acerca da Bíblia Sagrada. Na aula passada, nós falamos sobre a importância da Bíblia Sagrada, falamos sobre a razão da necessidade da Bíblia, né? Falamos sobre o porquê estudar a Bíblia, também falamos como estudar a Bíblia e hoje vamos falar sobre a Bíblia como livro. Então vamos aqui para o início da nossa aula. Então a Bíblia como livro. Primeiro vamos falar sobre os livros antigos. A Bíblia, assim como todo livro antigo, ela tinha um formato de rolo. Até lá em Jeremias 36 e versículo 2, né, cita o texto sagrado como um rolo. Então, os rolos, que era o tipo de livro antigamente, eles eram feitos de dois materiais. O papiro, que era um material mais barato e mais antigo, e o pergaminho, que era um material mais acessível e mais novo do que o papiro. Então vamos ver aqui sobre o papiro. Então, o papiro ele era uma folha, né, para escrever, para pintar. Nós temos aí uma figura que representa aí, né, um manuscrito ou uma escrita em um papiro. O papiro era feito de tiras cortadas. Eles cortavam essas hastes do papiro, umedecia, colocava eles entrecruzados, né? Batia para obter a umidificação e depois de secado fazia-se o polimento daquele material para ficar mais apropriado para a escrita. O papiro foi criado pelos egípcios e foi o principal material usado na antiguidade. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados do Oriente, e cuja entrecasca servia para escrever. Então essa planta, ela existe ainda hoje lá no Sudão, na Galileia Superior e no Vale de Saron. As tiras extraídas do papiro eram coladas umas às outras até formarem um rolo qualquer. Então vamos aqui agora para o segundo material que se usava para escrever os livros antigos, que é o pergaminho. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho da tela. Ok. Então o pergaminho consistia de peles, principalmente de carneiro ou de ovelha, eram submetidos a um banho de cal e depois raspadas e polidas com pedras pómeis. Feito isso, eram lavadas, novamente raspadas e colocadas para secar em molduras de madeira para evitar a formação de pregas ou rugas. Por fim, recebiam uma ou mais demãos de alvaiade, que é um pigmento branco, constituído de carbonato de chumbo, usado em pintura de exteriores. O pergaminho era melhor e mais durável que o papiro. O nome pergaminho deriva da cidade de Pérgamo, onde provavelmente no século II a.C. o processo foi desenvolvido. Seu uso, o uso do pergaminho, é mais recente que o uso do papiro. Porém, né, vem lá dos primórdios da era cristã, apesar dele ser já conhecido antes. O pergaminho é citado lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, escreveu o seguinte: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então, nesse texto de 2 Timóteo 4 e 13, nós temos uma citação de Paulo acerca do material usado para escrever os rolos ou os livros das Sagradas Escrituras e também de outros
tipos de livros. Então vamos aqui, o formato primitivo da Bíblia. Então a Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Então assim vemos que a princípio os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros como nós temos hoje em um volume único, né? Como na nossa Bíblia Sagrada. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como a invenção do prelo de tipos móveis em 1450 d.C. por Gutenberg, que era um tipógrafo alemão. Até então era tudo manuscrito. Quem fazia essa função eram os escribas. Isso era muito trabalhoso, né? Lento e também muito dispendioso. Graças ao progresso avançado no campo das invenções, né, e também da tecnologia, e também atualmente da questão da internet, né, hoje a gente pode transportar a Bíblia com muita comodidade. Um exemplar impresso ou através de um aplicativo de celular, né, transportar a Bíblia em nossos smartphones. E isso era algo impossível, né, antigamente. Antigamente era muito trabalhoso, tinha que se carregar rolos e mais rolos dos livros sagrados. Hoje a gente consegue transportar em um único volume impresso ou através dos aplicativos de celulares. Ainda hoje, né, por questão de tradição, as sinagogas judaicas usam o formato de rolos dos textos sagrados, conforme a gente pode ver aí nessa foto, né? Nessa foto, numa sinagoga, nós temos aí um exemplar de um texto bíblico em formato de rolo, que por tradição é usado nas sinagogas. Então vamos aqui aprender um pouquinho sobre o vocábulo, né? O termo Bíblia. O termo Bíblia não se encontra nos textos bíblicos. Ele vem do grego, né? Biblia, que é uma forma plural de biblos ou biblion, que significa rolo ou livro. Biblion, no caso nominativo plural, assume a forma biblia, que a gente chama de Bíblia, significando livros ou uma coleção de livros. Um rolo de papiro era chamado biblion, e vários destes formavam uma Bíblia, ou Biblia no grego. Portanto, literalmente a palavra Bíblia, que quer dizer coleção de livros. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra biblos deu origem a livro, como se vê, por exemplo, na palavra biblioteca. O nome Bíblia foi primeiramente aplicado às escrituras sagradas por João Crisóstomo, de Constantinopla, no século IV d.C. Bom, na Bíblia Sagrada nós temos alguns nomes para se referir a ela mesma. Por exemplo, nós temos lá em Mateus capítulo 21, versículo 42, o termo grafais em grego, que significa escrituras. Lá em Romanos 1 e 2 nós temos em grego a expressão grafais hagiais, que significa sagradas escrituras. Em Isaías 34, versículo 16, nós temos em hebraico a palavra Sefer Adonai, ou Sefer Yahvé, o livro do Senhor, para se referir às escrituras sagradas. Nós temos em Hebreus 4, versículo 12, a expressão grega logon tuteu, a palavra de Deus, para se referir às escrituras sagradas. E nós temos lá em Romanos 3 e 2, em grego, a expressão logia tuteu, os oráculos de Deus, para se referir às sagradas escrituras. Então a Bíblia emprega esses termos para se referir a ela mesma. Escrituras, sagradas escrituras, livro do Senhor, a palavra de Deus e os oráculos de Deus.
Vamos aqui avançar um pouco mais. A estrutura da Bíblia. Nós temos dois testamentos. A Bíblia divide-se em duas partes principais, que é o Antigo e o Novo Testamentos. Tem ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros foram escritos num período aproximadamente de 16 séculos, por cerca de 40 escritores que pertenciam às mais variadas profissões e atividades. Eles viveram e escreveram em países, regiões e até continentes diferentes, distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. No entanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita, e isso prova, que apenas uma mente, que é a mente divina, estava dirigindo os escritos da revelação divina. Então a palavra testamento provém do grego, diateque, e significa aliança, concerto ou pacto, e era uma palavra muito usada, lá no Antigo Testamento, que a palavra aliança, concerto ou pacto no Antigo Testamento, em hebraico, é chamado de berit, e pode significar qualquer um desses três termos, ou aliança, ou concerto, ou pacto. Já no Novo Testamento, a expressão que a gente tem lá para testamento é a expressão grega diateque, que era um documento, contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após a sua morte. Então essa palavra é empregada no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 22:20, onde o texto diz, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento, kaine diateque, no meu sangue que é derramado por vós. O duplo sentido do termo grego mostra duas coisas: que a morte do testador, que é Cristo, ratificou e selou a nova aliança e, portanto, nos garante toda a herança escrita no Novo Testamento e também, por que não dizer, na Bíblia Sagrada, reservada aos salvos. Isso pode ser conferido lá em Hebreus 9, 15 a 17. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 primeiros livros da Bíblia por Tertuliano, que viveu entre os anos 160 até 220 depois de Cristo, e depois por Orígenes, que viveu entre 185 a 253 depois de Cristo. Eles integraram, a chamada era patrística da igreja, chamada era dos pais da igreja. Na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Testamento, que veio da lei, feito no Sinai e selado com sangue de animais. Na segunda divisão, nós temos o Novo Testamento, que veio por Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com o seu próprio sangue. É, pois, um concerto superior ao anterior. Então, a gente pode ver que, como o Novo Testamento veio por Jesus, feito no Calvário e selado pelo próprio sangue de Jesus, isso fez desse Novo Testamento superior ao anterior. Na verdade, o Antigo Testamento, ele apontava para a necessidade de um Novo Testamento, e sempre, do ponto de vista da tipologia e das profecias, sempre apontavam para a figura de Jesus como seria o grande testador ou o grande legislador. Bom, nós já estamos com 14 minutos de aula, vamos então reservar aí a continuidade dessa aula para a aula seguinte. Que Deus abençoe a sua vida.